Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta, nada. Ninguém gosta de perder nada. Eu conheço gente que se perder 10 centavos fica muito chateado. Alguém aqui gosta de perder qualquer coisa na sua vida? Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, eu adorava jogar futebol. Jogava futebol mesmo assim, jogava numa escolinha de futebol. Meu sonho nesse tempo era ser um jogador profissional de futebol. E eu lembro que a gente participou de um campeonatinho e a gente, deu tudo que a gente podia, jogou mesmo com toda a força, com todo o empenho. E a gente ganhou a primeira partida, e depois a gente ganhou a outra partida, e o nosso time continuou avançando nesse campeonatinho, e a gente ia crescendo e tudo mais. A gente chegou na final desse campeonato. O que aconteceu? Meu time perdeu. Eu fiquei muito frustrado mesmo. Eu lembro que eu me dediquei tanto naquele jogo que eu até ganhei lá um destaque assim da partida, mas cara, aquilo não adiantava para mim. Perder é muito ruim. Perder não é atraente, não é uma coisa que a gente goste de assistir ou de participar. Eu comecei há 2 meses atrás a praticar CrossFit. Eu não sei se você pratica CrossFit, mas como todo bom iniciante do CrossFit, você já deve ter ouvido falar. Eu comecei a ficar viciado no CrossFit. E todo mundo que começa no CrossFit, fica viciado no CrossFit, começa a ver todos os vídeos possíveis de CrossFit. E eu comecei a ver as competições de CrossFit. E eu comecei a reparar o seguinte: quando você começa a ver as competições, você quer ver aquele cara que é o melhor de todos. O cara que é o bom, o cara que vai ganhar a competição. E eu assistindo os vídeos, achando o máximo, torcendo por ele, e ele sendo um dos melhores ali, chegou, ganhou, foi o campeão. E aí no máximo eu vi o 2º, o 3º lugar. Ninguém quer ver o 7º, o 8º. Ninguém baixa um vídeo do YouTube, ou enfim, assiste algum vídeo para ver o cara que vai chegar em 10º. Perder não é uma coisa legal, não é uma coisa que culturalmente é louvada, é atraente para os nossos olhos. Mas quando a gente vai para a palavra, para a Bíblia, a gente começa a perceber que a lógica do reino é um pouquinho diferente da lógica do mundo. João 12, 25, Jesus ensina aos seus discípulos que aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E quanto mais a gente vai lendo a palavra e vai entendendo os ensinamentos de Jesus, a gente começa a perceber coisas como: o maior no reino dos céus é aquele que serve. A gente começa a perceber que os últimos serão os primeiros. Poxa, na verdade eu preciso amar o meu inimigo. Na própria vida de Jesus a gente percebe que um inocente deu a sua vida por todas as culpas de todos os culpados. E a gente aprende isso. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Esse é o Evangelho. O Evangelho é totalmente contracultural. Ele vai totalmente contra aquelas coisas que são comuns e naturais para o nosso coração, que está acostumado com esse mundo que pensa dessa forma. Mas por que é tão difícil para a gente, enquanto cristão, viver isso na prática, se Jesus ensina essas coisas para a gente? Se às vezes a gente vê alguém que ama Jesus e naquele momento que se converte e se entrega por Jesus, parece que consegue viver dessa forma, e às vezes no meu dia a dia está tão difícil viver assim. Talvez a pergunta que a gente deva fazer não seja quanto eu e você amamos Jesus, mas qual é o Jesus que nós amamos? Se a gente for honesto com essa resposta, pode ser que ela explique muita coisa para a gente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que os discípulos, quando foram revestidos pelo Espírito Santo, e a gente leu isso, e vai terminar essa leitura amanhã do livro de Atos, a gente percebe que esses discípulos viveram isso na prática, esses ensinamentos de Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Paulo, por exemplo, ele escreve num determinado momento: para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. A gente às vezes precisa lembrar que se a gente quer viver no reino, a gente precisa amar o rei desse reino. Não adianta a gente querer o reino sem um rei. E quanto mais a gente vai conhecendo e caminhando com esse Jesus,
parece que mais essa lógica do reino começa realmente a fazer um pouco mais de sentido na nossa vida, porque a gente começa a perceber que a gente não perde para ganhar algo como se fosse algo meritório, mas a gente entende então que agora eu começo a perder a minha vida para ganhar algo, porque isso é uma resposta natural diante da graça que me alcançou, diante da salvação que veio até a minha vida e encheu o meu coração. Mais importante do que ganhar alguma coisa, perdendo a minha própria vida, é me tornar cada vez mais parecido com Jesus. É isso que a palavra ensina para a gente. O próprio Jesus se humilhou, o próprio Jesus se entregou, o próprio Jesus se esvaziou. Ele se tornou homem, sendo Deus. Ele morreu numa cruz pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Por que então a gente perde a nossa vida para ganhar a vida eterna? Não porque isso é algo meritório, porque eu preciso fazer isso para morar no céu. Não, é porque eu quero me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Perder a vida para ganhar a vida eterna tem a ver com santidade. Santidade é algo fundamental quando a gente fala de avivamento e de derramar do Espírito. A gente faz isso porque a gente entende que quando eu faço isso, eu estou me tornando cada vez mais parecido com Jesus, e esse é um desejo do meu coração, e é assim que eu quero viver. Eu lembro quando eu estagiei no fundo de pensão da Petrobras, há muitos anos atrás, eu entrei no estágio que eu sempre quis, eu entrei na área que eu sempre quis, no mercado financeiro. Primeiro dia meu de estágio, eu entrei e conheci as pessoas da minha área, na área que eu trabalharia dali para frente, e eu lembro que eu estava muito feliz, muito animado, e tinha alguns analistas nessa área, e eu pensava, cara, eu tenho que fazer tudo o que esses caras fazem. E eu fiz assim. Teve um analista que era o cara que ficava mais perto de mim, que me ensinava mais as coisas nesse meio, nesse mercado. Eu fazia tudo o que ele fazia. Ele ia almoçar em tal lugar, eu vou almoçar em tal lugar. Ele tomava um café, eu ia tomar café. Ele lia tal relatório, eu vou ler tal relatório. Ele falava de tal jeito com um diretor de uma empresa, eu comecei a falar de tal jeito com o diretor da empresa. Se ele levantasse naquele momento, eu ia dar um jeito para levantar naquele momento. É assim que a gente vive a vida verdadeira quando a gente entende o Evangelho. Essa é a ideia do reino. Eu quero imitar cada vez mais o meu Salvador e esse é o meu desejo. É por isso que eu entendo agora que eu tenho que perder a minha vida nesse mundo temporário e caído para que de fato eu viva a eternidade, porque eu quero ser cada vez mais parecido com o meu Salvador. Diante disso ficam duas coisas para a gente. A primeira delas é que eu preciso me comprometer ao máximo com esse Jesus. Eu quero viver dessa forma. Jesus, eu quero aprender a perder, eu quero aprender a entregar minha vida por isso, pelo seu reino. Eu quero viver dessa forma até o fim. Jesus, eu me rendo. E a segunda é que eu preciso cumprir isso até o fim. Eu preciso ir até o fim. Jesus, eu quero perder até o fim da minha vida, porque agora eu entendo que a minha vida só faz sentido se for dessa forma. Perder a alma para Jesus era uma das coisas mais graves e perigosas que poderiam acontecer na vida de alguém. Tanto que Jesus, em outro momento, ele ensina aos seus discípulos: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que significa isso? Que não adianta você ter uma conta bancária com milhões de reais nela, a ponto de você viver o resto da sua vida de forma tranquila. Não adianta você conseguir o carro dos seus sonhos, não adianta você ter o casamento dos seus sonhos, achar que você tem a melhor esposa, o melhor marido, o melhor filho. Não adianta você ter a carreira mais bem-sucedida de todas, você conquistar todos os seus sonhos, os seus projetos, se você perder a sua alma. A gente lê em Salmo 84:10, o salmista diz que um dia, na presença de Deus, vale mais do que 1000 em outro lugar. Ele conseguiu relatar esse valor que Jesus ensina para a gente quando a gente conhece Ele com todo o nosso coração. Essa é a ideia.
A vida com Jesus é muito mais preciosa, muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Pensa que você entra numa loja com as joias mais valiosas que existem em toda a sua vida. Você entra nessa loja, o dono dessa loja vem até você e fala assim: você pode escolher qualquer joia que você quiser. Qualquer joia. E de repente um funcionário, ele vai lá dentro e traz as joias mais valiosas dessa loja e começa a te mostrar: olha, essa vale tanto, essa aqui é tão bonita, vale tanto. E você olhando aquilo ali, de repente o seu olho se desprende e você olha para o grampeador na mesa dessa pessoa e você fala assim: eu quero esse grampeador. Como assim? Você pode escolher qualquer joia dessa loja, você vai querer o grampeador. Não, eu quero o grampeador, eu quero o grampeador. Parece que essa pessoa só vê isso. É isso que acontece quando a gente começa a olhar para as coisas desse mundo e acha que essas coisas são o que há de mais importante e valioso, sendo que agora a gente conhece Jesus e agora a gente entende que nada pode substituir o valor que Ele tem para o meu coração e tudo que Ele significa para mim. Tem um pastor americano que eu gosto muito chamado Francis Chan, e ele escreveu um livro. Ele já escreveu alguns livros, mas um que a gente já até leu aqui alguns anos atrás, Louco Amor, Crazy Love. Ele conta que ele escreveu esse livro e ele mesmo foi surpreendido pelo sucesso que esse livro teve. E ele falou que ele ganhou muito dinheiro com esse livro. Muito dinheiro, muito mesmo. Ele ficou milionário por causa desse livro. Só que ele conta como uma experiência pessoal que ele doou todo o dinheiro que ele ganhou. Todo o dinheiro. Ele falou: se eu tiver isso e puder ter acesso a todo esse dinheiro, talvez eu perca a minha alma, o meu coração, eu não quero viver com isso. E doou mesmo para alguma instituição lá que ele considerava importante. Isso mostra para a gente como que é viver na prática. A gente entender que a vida com Jesus é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Essa é a lógica estranha do reino, que começa a fazer sentido na nossa vida, à medida que a gente vai conhecendo cada vez mais Jesus. A gente conhece Jesus e entende: caramba, é impossível eu não viver por esse Deus, é impossível eu não me render. Jesus ensina pra gente: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Eu prefiro muito ficar com a lógica do reino. É muito melhor eu perder qualquer coisa nesse mundo para ganhar o bem mais valioso de todos. Afinal, que adianta ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma? A gente está falando esses dias aqui sobre avivamento. Eu não sei como está o seu coração, de verdade. Mas se a gente deseja isso lá do fundo, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação, é inevitável a gente começar a ter um coração assim. E não é um coração que a gente vai se esforçar para ter, porque pelo esforço a gente nunca vai conseguir. É a gente buscar todos os dias esse Jesus, esse Salvador, para que Ele se faça presente cada vez mais e a gente consiga viver dessa forma, a gente consiga se entregar dessa forma. Senhor, eu me rendo. Jesus, o meu coração é Teu. Eu quero ver o Senhor mover nesse lugar, eu perco o que for preciso, o que for necessário, mas por favor, se derrama sobre essa igreja, se derrama sobre a minha vida, sobre a minha família, que seja assim no nosso meio, amém? Amém.